Vamos então à palavra, e nós falamos na semana passada sobre, irmãos, lembram? Qual foi o tema da semana passada? Vivos para Deus. Vivos para Deus. Isso. Ele diz que nós devemos anular o pecado, né? Lá em Romanos 6, e viver para Deus. E enquanto tivermos na lembrança o pecado, vamos estar mortos para Deus. Isso aí não é bom para os cristãos. E os crentes, na maior parte, se sentem mortos, porque eles confessam o pecado diariamente. Sou um pecador, Senhor, perdoa os meus pecados. Eles não consideram que estão mortos para o pecado. Ainda na mente, o pecado ele é realçado, e nós sabemos que o culpado disso tudo são os ministros, que Paulo diz lá em Coríntios, ministros de condenação e morte. Então, fazer com que o povo lembre do pecado é o mesmo que fazer que a morte está estacionada, né, na vida deles, porque eles veem o pecado. Abençoados com todas as bênçãos. Bom, então, o título da nossa mensagem: Teus olhos me viram. Teus olhos me viram. Isso que é importante. Baseado no Salmo 139, a partir do versículo 13, nós vamos ver algo aqui muito interessante. É algo que vai nos sobreedificar e fazermos viver para Deus, consciente que os olhos deles nos viram. Nós somos vistos pelo Senhor. E nós vamos aqui ver Davi, né, o sábio, falando sobre isso, e a qual nós temos que imitar Davi. E nós vamos ver aqui, Salmo 139, versículo 13, ele diz: Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha, esse homem aqui, Davi, baseado aqui em Atos 13, 21, 22 e 23, Davi se posiciona numa palavra de Paulo aqui. Paulo fala sobre ela. Aqui em Atos, deixa eu marcar aqui. Atos 13. Vamos falar um pouquinho sobre Davi, porque ele é a base para nós tecermos esse tema, Teus olhos me viram. Tá? 13, 21 e 22. Ele diz aqui, então eles pediram um rei, e Deus lhe deparou Saul, os deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, então Deus colocou Saul, que foi uma vontade humana, uma vontade do povo daquela época. Mas Deus o tirou, ele reinou ali durante
40 anos, ele diz: e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, Davi, quando ele fala sobre o Salmo 139, e tece bonito quem ele era e quem era Deus para ele, ele teve uma experiência gloriosa antes. Davi foi escolhido por Deus, foi separado por Deus para fazer a sua vontade. E a palavra respaldada por Paulo diz que ele fez toda a vontade de Deus. Teve erros? Lógico, Davi era um ser humano, né? E tinha carne. E todos que têm carne erram. Mas ele tinha o espírito aguçado, né, em fazer a vontade do Senhor. Então, toda vez que você vai fazer a vontade do Senhor, a sua carne, ela infelizmente tenta te impedir para que tu cometa erro e fique travado pelo aquele erro. E não pode. E foi o que Davi fez. Davi, houve situações bem delicadas com a vida dele de erro. Mas a grande vantagem de Davi é que ele não parou. Ele não valorizou o erro que ele cometeu. Pelo contrário, ele valorizou aquilo que Deus colocou na sua mente. Então, onde nós vimos o Salmo 139, dizendo coisas tremendas. E aqui em 2 Timóteo 2,8 também, Paulo vem exaltando a Davi. Ele diz: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então Davi, ele era um homem que tinha o que falar de Deus, porque ele teve grande valor nas mãos do Senhor. Aquilo que Deus havia preparado para a vida dele, Deus cumpriu. Então é onde nós temos que, debaixo da graça, nos espelhar nisso. E nós vamos ver algo aqui bem interessante, que quando Davi foi chamado, ele não deteve, ele se lançou nas mãos do Senhor. Davi nós sabemos a história, era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, né? E era entre os irmãos discriminado entre os irmãos, porque ele era o mais franzino, né? E os irmãos grandes, fortes, valentes, guerreiros de Saul, e Davi era um homem bem simplesinho. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor através do profeta, ele despertou. Desde criança, né? Ele despertou. Ele não deixou que a sua fraqueza e a sua parte externa, diferente dos irmãos, fosse dificuldade para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor. Ele não olhou para si, ele olhou firmemente para o autor e consumador da sua fé, que era quem? Deus. Então ele não se intimidou com a fraqueza dele, porque ele sabia que Deus era maior do que a fraqueza, a inutilidade que ele tinha, até colocada pelo seu próprio pai e os seus irmãos. Eles humilhavam Davi. E Jessé encostou Davi porque Davi não tinha nenhuma aparência de um guerreiro que o pai pudesse orgulhar. Olha, você vê que coisa incrível. Discriminou ele. E é assim que Deus faz. Deus escolhe as coisas loucas e desprezadas deste mundo, aqueles que não são,
para confundir totalmente aqueles que acham que são alguma coisa. E foi o que Davi fez. Davi confundiu a mente de todos, porque ninguém valorizava ele. Nós vimos a história do gigante Golias, que desafiava todo o exército de Israel, e ninguém se atrevia a enfrentar um monstro daquele, de mais de 3 metros de altura, um guarda-roupa arrumado. E Davi vendo aquilo, eles desafiando a igreja, o povo de Deus, ele falou: não, eu não vou levar essa para casa não. E Saul, ele chegou diante de Saul, e Saul tentou até guardar Davi, colocando nele uma armadura que ele não conseguia movimentar. Aí ele falou: não, quero armadura não, eu vou derrubar esse gigante em nome do meu Deus. Então era um homem que tinha relacionamento com Deus, e foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele não se intimidou com a situação. E é isso que nós precisamos, abençoados. E o tema é: teus olhos me viram. Os olhos de Deus viu quem? Davi. E ele descobriu isso. Você tem essa mesma expressão, essa mesma fé? Você crê que Deus te viu? Porque quando Deus nos vê, abençoado, sua vida é outra. E quando você tem essa convicção, nada te impede. Davi poderia, com toda a razão, parar, porque era um jovem fraco, até discriminado, porque ele era ruivo, né? E naquele tempo o ruivo era discriminado. E ele não deixou ser levado pelaquela situação, porque ele viu que os olhos de Deus o viu. E aqui no Salmo 139, ele mostra isso aqui claramente, abençoado. E é o que nós precisamos urgentemente de despertarmos para isso, para que nós não sejamos levados pela a fraqueza que todos nós temos. Cada um tem a sua fraqueza, cada um tem a sua debilidade, cada um chega no espelho e olha e fala assim: mas isso aqui não está bem. E isso é importante você ver, porque você vendo essa fraqueza, eu não estudei, eu não fiz faculdade, eu não fiz isso, não fiz aquilo, né? Geralmente as pessoas se sentem fraquejadas por causa disso. Não nasci num berço de ouro, né? Então ele vê um tanto de dificuldade, não tive tempo que estudar, não estudei, ou tive e vagabundei, não quis valorizar. Então cada um de nós temos uma fraqueza. E essa fraqueza, ela tende o quê? Nos parar. E Davi tinha todas as fraquezas, que ele tinha razão. Pelo contexto da época, ele tinha razão de parar. Mas ele parou? Não, porque os olhos de Deus o viu. E ele declara isso com toda a sabedoria, com toda a força. Ele declara que os olhos de Deus o viu. Ele diz: os teus olhos me viram. Olha quando que nós precisamos de despertar para isso. Quando é que os olhos de Deus viu Davi? Não foi quando ele saiu do ventre da sua mãe, não. Porque você tem existência para o mundo depois que você sai do ventre da sua mãe e chora e grita. Aí você é um ser humano com braço, com perna, com cabeça. Davi viu que Deus o conhecia antes. Então ele veio dizendo, versículo 18,
16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha, o que é uma coisa informe? Que não tem o quê? Forma. O que não tem forma? O nosso espírito não tem forma. Ah, se você falar, não, é um embrião. Não, o embrião tem forma. É um embrião, você pode tocar, você vê, né? Quando entra a mamãe lá para fazer o ultrassom, vê lá o embrião. A gente sabe que está lá. Ele não tem uma forma completa ainda, mas tem uma forma incompleta. Aqui Davi está dizendo que ele me viu em substância ainda informe. Então Davi, no relacionamento com Deus, descobriu que ele já existia antes da fundação do mundo. Nós éramos espírito. Éramos espírito. E espírito não tem forma. Espírito é invisível. Você não toca nele, porque ele não tem forma natural. Você só se torna natural quando você sai do ventre. O apóstolo José Luiz falava que o ventre da mãe é a porta do céu para a terra. Você era espírito, entra no corpo de uma mulher, no seu ventre, é gerado e sai. Então é a porta do céu para a terra, é o ventre da mulher. Olha como é que a mulher é tremenda, de grande valor, não é só não, de muito valor. Então, nós precisamos de acatar isso, porque quando você descobre que os olhos de Deus ouviu ainda uma substância informe, você vai te valorizar mais. Porque isso aqui é Davi se valorizando. Porque ele era rei, tinha muitas situações para resolver. E ele sabia que da força dele, ele não teria como resolver. Ele teria que ter alguém que o pudesse capacitar para isso. Então ele viu quem? Deus o conhecendo. Então ele diz aqui, os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha que bonito. Davi enxergou isso. No relacionamento dele com Deus, ele viu isso. Então Davi não nasceu simplesmente por um acaso. Não. Ele já estava determinado em nascer. E Davi nasceu num lar muito pobre, pessoal. Muito pobre. Jessé, o pai dele, e a sua mãe eram pobres. Não eram pessoas ricas, cultas. Não. Mas Deus determinou daquela forma, que de uma pessoa nascida num lar pobre ia ser o homem mais rico do mundo naquela época, que ia ser um rei que ia governar Israel. Olha que coisa incrível. Então, agora, é necessário que eu e você saibamos disso para fazer uma análise na nossa vida. Para a partir de agora, você tenha um novo caminhar com o Senhor. Você valoriza você como filho de Deus, né? Você não é qualquer pessoa. Você é um filho do Deus vivo e que entende a sua fala hoje. Porque nós vimos no sistema muitos filhos de Deus, mas eles não entendem a vontade do Senhor. São pessoas que estão correndo aqui, correndo ali, buscando bênção aqui, buscando bênção lá. Então são pessoas que não se identificaram e ainda não descobriram que os olhos de Deus o viu. Nós falamos, né, que nós devemos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então Davi se sentia vivo para Deus.
e ele diz: faça a tua vontade, Senhor. Porque a sua mente captou a vontade de Deus e o seu querer para fazer assim o que Deus tinha determinado para ele. Então ele diz, o versículo aqui, 16, que nós vamos deter nele, ele diz: os teus olhos me viram na substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado. Então o que diz isso? Que o seu deitar e o seu levantar está na mão de Deus. E o dia que você viveu hoje era escrito e determinado por Deus para que você vivesse. Ele disse: cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, antes que o dia de hoje eu e vocês somos, Deus já havia escrito antes dele se manifestar. Então, eu teria que estar aqui, você teria que estar aqui, Sonoff teria que estar aqui, porque não foi ele que escolheu, não fomos nós que escolhemos, mas Deus escolheu para nós, abençoado. Aqui em Efésios 1:4 ele diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha que incrível. Nos escolheu nele. Quem nos escolhe? É o Senhor. Por isso que nós somos contra a doutrina que o sistema ensina para a igreja, que você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador para você ser filho. Parece que você nasce como filho só depois que você aceita Jesus. Não é. Davi mostra que nós fomos escolhidos, teus olhos me viram, a substância ainda informe. Quer dizer, você não tinha nascido e Deus já te conhecia. Agora, o que aconteceu, abençoado? Ao nascer do ventre da mãe, nós tivemos uma recepção que não foi boa, que não nos ensinaram isso. Então deu o quê? Um tipo de amnésia durante 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos. Teve uma amnésia, porque nós não lembrávamos que éramos de Deus, que nós não tínhamos ouvido essa palavra ainda. E essa palavra veio para sacudir a nossa memória, para que nós pudéssemos agora entender que os olhos de Deus nos viram ainda numa substância informe. Você já era o que você é. No de Jó, a gente cantava, né, como as estrelas. Nós tivemos uma pré-existência antes de nós existirmos no mundo. Isso é uma revelação, isso é um entendimento. Para que você valorize a tua vida a cada dia. Então ele disse, né, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então Davi descobriu que até o erro que ele cometeu foi Deus que determinou. Olha aí. Por quê? O que acontece? A religião colocou um Deus, parece que inoperante, sem poder. Não, Deus só faz coisas boas, coisas ruins, não. Isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus. A palavra Deus quer dizer soberano. Soberano quer dizer aquilo que comanda a noite e o dia. Ele diz que ele é Senhor dos céus e da terra e de tudo que nela habita. Ninguém respira sem a vontade de Deus, abençoado. Ninguém vive hoje porque quis viver. É porque estava escrito que você tinha que viver. Ou tiver de morrer, está escrito que você tinha que morrer e nada ia segurar
a sua vida mais na terra. Então foi o que Davi viu. Ele viu a glória de Deus tamanha que ele não tinha como combater aquilo. Então, os erros cometidos também foi designado, escrito e determinado por Deus. Até você e eu encontrarmos com o Senhor, debaixo dessa graça, iluminando os olhos do nosso entendimento, para uma continuação, porém agora diferente. Debaixo de uma glória, debaixo de uma graça, em que você tem prazer de viver essa vida. Porque a vida foi determinada, que ele diz, e no teu livro for escrito, o que está escrito tem que acontecer. Não tem como você mudar. Você tem que o quê? Andar no Espírito. Agora é consciente. Agora não é mais inconsciente. Quando Davi fala que ele me viu em substância indiforme, é que a vida dele até um tanto de anos, ele não tinha essa consciência. Aí certamente poderia haver um murmúrio, uma queixa, uma briga no interior. Deus, por que tu me fizeste assim, Deus? Com mais Davi sendo um judeu e desde criança conhecedor da lei de Senhor, seu pai ensinou, sua mãe, então ele certamente tinha os seus questionamentos. Por que é assim? Deus, os meus irmãos lá, e eu aqui cuidando de ovelha, Deus, que no entanto, quando ele teve a oportunidade de ser guerreiro, ele foi imediatamente. Então ele tinha o quê? Desejo de ser um guerreiro. E só que ele não podia, porque era um catatal, fraquinho, não tinha como é que ele ia enfrentar. Quando deu oportunidade para ele, o catatal apareceu lá, eu vou derrubar esse gigante. Você tem medo? Não tem não. Porque ele descobriu que agora os olhos de Deus o viu. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós, abençoados? Nada nos pode deter mais. Então Davi, ele viu isso. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aí no 17 ele diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Então aí deslumbrou para Davi quem era Deus na vida dele. E ele mesmo disse, como meu Deus, eu salto muralhas. Então Davi afrontou vários exércitos, e naquela época o exército, o rei tinha que ir na frente, não ficava no palácio não, meu amigo. Ele era o escudo do povo. Se ele tivesse de morrer, ele ia ser o primeiro a morrer. Então, uma pessoa como Davi, ele viu realmente o resplendor da glória de Deus. Então ele pôde escrever esse salmo aqui, porque salmos são cânticos, são poesias, de uma revelação profunda que ele teve de Deus na vida dele. E nós, como estamos? Será que nós podemos abrir os olhos para isso? Lógico que sim, porque nós não somos judeus, mas somos o quê? Gentios, separados por Deus, para ver a glória dele mais do que Davi. Porque a glória da última casa é maior do que a primeira. Então, basta ter o quê? Essa fé. Que hoje nós adquirimos como? Quando ouvimos, você pode todas as coisas. Porque você está ouvindo a palavra de fé, a palavra de poder, a palavra que transforma mente e coração. E nós temos esse mesmo espírito de Davi, está sobre nós. Porque somos escolhidos
antes da fundação do mundo. Aqui em Romanos 9, 25, isso aqui é lindo demais, eu preciso falar sobre isso, para os irmãos verem o que a palavra faz com a minha vida e a sua vida. 9, 25. Assim como também disse em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Quem é esse povo que não era povo de Deus? Porque antigamente, quem era o povo de Deus? Os judeus. Os gentios, como nós, não tinha parte no reino de Deus. Não tinha. E durante milhares de anos se passaram, só o povo de Israel, que era o povo de Deus. Mas havia já essa palavra, essa profecia aqui, ó. Essa profecia já havia para ser cumprida no versículo 25 de Romanos 9. Ele vem dizendo, 25 não, 9, 25, isso. Ele vem dizendo, assim como também diz em Oséias, Antigo Testamento, que era a sombra dos bens vindouros. Não é imagem real, mas tinha sombras. E Davi e Paulo traz aqui para nós: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Então nós gentios nascemos depois da morte de Cristo. Aí desperta essa nação que ele diz aqui que não era povo, que não tinha valor nenhum, passa até agora. Então nós gentios agora temos uma glória de Deus, porque a palavra abriu a mente, iluminou o nosso entendimento para nós sabermos quem nós somos, e os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. Você gentio, eu gentio, que não tinha Cristo, afastado da comunidade de Israel, não era reconhecido. Agora, após a morte, a vinda de Cristo, a morte dele, a sua ressurreição, nós manifestamos como Filho de Deus para viver uma vida gloriosa na terra. Assim é, pessoal? Então, Paulo, voltamos lá no Salmo 139, vamos ver aqui: os teus olhos me viram. Então, os olhos de Deus te viram depois da morte de Cristo. Nós, como gentios, temos os olhos de Deus sobre nós. E hoje nós podemos dizer a mesma coisa. Me viram ainda uma substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então os seus dias foram escritos pelo Senhor. Desde o ventre da sua mãe, ou melhor, antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe, nós já éramos conhecidos. E determinados os nossos dias de glória. Aí Paulo respalda dizendo que agora nós somos o quê? Abençoados, perfeitos, completos, mais que vencedores, predestinados. Nenhuma condenação há sobre nós. Temos anjos ao nosso redor que ministram a nosso favor. Então, você e eu temos agora o poder de Deus sobre a nossa vida. E cada dia Deus tem agora coisas novas para nós. Por isso que você e eu, ao acordarmos, dizemos: hoje é o meu melhor dia, porque foi escrito esse dia para mim e para você. Já está determinado uma vida de quê? De glória. Porque ele diz: sobre todas as coisas são mais que vencedores. Então,
nós temos dias de glória na terra. Nós jamais seremos abalados, jamais seremos destruídos por situação ou desanimados, não. Paulo diz, tem de bom ânimo. O bom ânimo tem que estar sobre nós. Por isso que ao acordar, você tem que lembrar desses dias que Deus determinou no seu livro. É lógico, aqui não é para preguiçoso. O cara vai lá, já que está todo escrito, então agora vou... Ou entrar no mordomia. Então Deus escolheu cama para mim o dia inteiro. Aí vai lá em Salomão que ele diz, vai ter com as formiguinhas ou preguiçoso. E Paulo diz, aquele que não trabalha também, não come. Então não dá para ficar quieto não, pessoal. Nossos dias são dias de vitória e de conquista. Eu, quando saio da minha casa, eu já levanto dizendo, hoje é o melhor dia. Pego o meu celular e já coloco a mensagem lá, vou ouvir. Que aí eu alimento o meu espírito e minha mente. Aí eu começo a falar aquilo que Deus determinou debaixo da graça. Porque esse evangelho está na nossa mente. Então nós falamos com autoridade, com ousadia, falamos determinados, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque meus dias foram escritos e determinados, antes mesmo que eles existissem. São dias de quê? De glória. E é lógico, é de glória porque é leve e momentânea. Tribulação vai manifestar, mas sobre todas essas coisas somos mais que vencedores. Assim é, pessoal. Então, os teus olhos me viram. O mais bonito é isso, é saber que você não está solto mais. Ele sempre te viu, mas você não sabia. E a palavra diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Hoje nós conhecemos, então nós podemos sentir o quê? Seguro. Creia em Deus e estarás seguro. Assim é, pessoal. Essa é a palavra que eu tenho para você. Os olhos de Deus te viu. Você não está solto mais no mundo. E quando Ele viu, designou anjos para que guarde as nossas vidas e nos coloca numa posição sempre de cabeça, sempre por cima. Assim é? Receba sem limite essa palavra. Assim é. Abra paz. Assim é.